Toda vez quando acontece algum problema na vida da gente, dá vontade de parar. E aí a gente começa a reclamar, não é verdade? Ah, meu Deus, quanto problema. E nesse período agora com vírus ou pandemia, a gente tira o foco da nossa vida. Aí a gente começa a pensar mais no problema do que na solução, sendo bombardeado por tudo quanto é de notícia ruim, que tira a gente do trilho, tira a gente do foco, tira a gente do caminho aonde Deus quer que a gente vai. Então a pergunta é: como você tem usado a sua vida, como você tem usado a sua mente no meio dos problemas? Você já parou para pensar que a pessoa que se lamenta é uma pessoa que lembra sempre do passado? Ela teve problemas no passado. E aqueles pensamentos voltam toda vez na cabeça dela, de novo, de novo e de novo. Ela não resolveu, ao invés dela viver no presente, com um pensamento focado no futuro, ela volta atrás e prefere viver na reclamação e no passado. E se a gente para pensar, o passado passou, não volta mais atrás. A gente pode parar para pensar na história de Jesus, quando ele foi crucificado e ele foi colocado no sepulcro, e aquele período em Israel teve um lamento em toda a cidade por causa da falta de Jesus Cristo, por causa da morte dele. E eles esqueceram, eles começaram a lamentar e esqueceram que Jesus Cristo tinha prometido. Já estava escrito que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E tem uma passagem bíblica que fala sobre os dois homens que estavam voltando pela via de Emaús. Eles estavam voltando para a cidade de Emaús. E o que aconteceu? Eles começaram a lamentar voltando pela estrada. E naquele momento Jesus Cristo apareceu para eles e perguntaram: o que está acontecendo? O que vocês estão conversando? O que eles estavam fazendo? Eles tinham voltado no passado e começando a lamentar sobre a morte de Jesus. E aí eles responderam, para Jesus. Eles estavam com a mente fixada no passado, que esqueceram o que está acontecendo naquele presente. Esqueceram até da imagem de Jesus. E Jesus Cristo falou assim: sim, o que está acontecendo? Por que vocês estão chorando e reclamando? Você não sabe o que aconteceu? Você é o único em Israel que não sabe o que aconteceu nesses dias? Não, eu não sei. Aí eles falaram: nós perdemos o Senhor Jesus Cristo morreu, o nosso Senhor e Salvador. Era um homem poderoso e potente em palavra, era o nosso Senhor e Salvador. E conversando pela estrada, Jesus Cristo pegou a encruzilhada para ir para um lado e eles foram para outra. E naquele momento eles viram que Jesus estava se afastando, eles convidaram Jesus: venham comer com a gente, vamos ceiar junto conosco. E Jesus Cristo aceitou ir com eles. Quando Jesus Cristo pegou o cálice, pegou o pão e partiu para dar para eles, eles entenderam que era Jesus Cristo. E o coração deles começaram a pulsar, e o coração dele, o espírito deles voltaram a ter a mesma força, o mesmo ânimo, a mesma alegria quando eles estavam com Jesus. E eles lembraram dos gestos que Jesus fazia e falaram assim: Senhor, és tu, Senhor, és tu. Então, o que essa passagem bíblica relata nos faz lembrar que toda vez quando a gente perde alguém, quando falta uma pessoa na família, essa é uma coisa que acontece com todos nós. Eu lembro quando eu perdi meu pai, eu estava novo ainda, eu tinha 22 anos, hoje eu estou com 50 e ainda eu sinto falta dele. Mas eu tive que passar por aquele período, eu tive que passar por aquele deserto, porque hoje eu estou muito mais forte, até para falar sobre esse assunto. Então a pessoa, quando ela entra naquele período e ela sai mais forte, ela sai maduro daquela situação. Então é normal você passar por qualquer situação que te entristeça, aquele deserto ou até mesmo o luto, para que você saia mais forte. Mas ele vai ter um início, o meio da estrada, e ele vai ter um final também. Então toda estrada ela tem o seu início, o meio e o fim, mas você precisa passar por aquele período e não parar no meio dela. Quando você para, você está no passado. Você tem que acabar aquela estrada.
Mas se você sempre lembra do passado, é como se você tivesse morrido com a pessoa. É como se você tivesse morrido com aquele problema. Você não pode mais voltar no passado. Você tem que pensar no presente, o que você está vivendo agora, o que você precisa fazer para sair dessa situação para poder ir para o futuro. Quem é que nunca passou por um problema? Quem é que nunca passou por uma frustração? Eu já passei por várias. Jesus Cristo passou por muitos problemas. Ele entrou e ele saiu, e por isso que ele falou em várias passagens bíblicas: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você passa pela situação, quando você passa pelo problema, você tem capacidade de sair muito mais rápido e ajudar também ao que está na sua volta. Então, se hoje você precisa chegar em algum lugar, se a sua vida precisa sair do lugar, você tem que parar de falar: se eu tivesse feito, eu deveria ter feito. Se as coisas fossem dessa maneira para mim, seria melhor. Não, você tem que parar e você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você tem que saber para onde que você vai. Um barco, quando ele sai de um lugar, por exemplo, se ele está em São Paulo e se ele precisa ir para o Rio de Janeiro, ele vai pegar a costa do mar, o comandante precisa saber da rota. Ele precisa saber para onde que ele vai. Porque se você pergunta: comandante, para onde que o navio está indo? Ele vai falar: eu não sei. Então, para qualquer lugar serve. Ele tem que saber para onde que ele vai. E se a sua vida não tem um rumo, não tem um lugar certo para ir, para onde é que você está indo? Você não está indo para lugar nenhum, você fica parado no lugar. É a mesma coisa quando você coloca um GPS, você precisa sair da sua casa, para ir para casa de um amigo, na casa de um parente, ou até mesmo um apontamento, um trabalho que você precisa fazer. Você precisa colocar o endereço, aonde você está e para onde você vai. A nossa vida é igual. Você precisa escrever numa folha de papel quais são os seus sonhos, o que você deseja realizar, com data marcada e hora para aquilo acontecer. Por isso que é importante você anotar todo o seu projeto, ler ele antes de dormir e ao acordar de manhã cedo, para que a sua mente possa fixar, para que você possa ter recordação daquilo que você tem que fazer. Porque você vive no presente, desejando aquilo que você quer para o futuro, e você assim não volta no passado mais. Você já parou para sentar ou para conversar com uma pessoa que gosta de lamentar? É terrível, né? Eu já passei por isso, eu mesmo já fui assim. Quantas vezes eu voltava em algum discurso, ou voltava em algum problema do passado, ou alguma frustração que eu tive. Nós estamos nessa vida para melhorar dia após dia e parar de reclamar. Fica reclamando: se eu pudesse, se dera, ó vida, ó céus. Então aprenda com as suas próprias experiências e saia do lugar. Vai para frente, seja um exemplo, seja uma pessoa que tomou uma decisão na vida. Então para pensar um pouco. Tem alguma coisa acontecendo de errado com você? Você está num círculo, um círculo vicioso, que você sempre repete os mesmos erros? Eu penso que é normal errar. Todos nós, para poder aprender alguma coisa, nós temos que passar por um erro, não é verdade? Quando a gente quer andar de bicicleta, por exemplo, quantas vezes que a gente caiu? Quantas vezes que a gente ralou o joelho ou machucou o braço querendo andar de bicicleta? E errando, nós conseguimos andar de bicicleta. É assim mesmo com a vida. Então não pense que a vida é um mar de rosa, tudo é flores. Todos nós passamos por problemas. Nessa vida não tem nada garantido. Quantas vezes que eu já passei, quanta frustração eu tive, quanta decepção eu tive. Então realmente, se você parou agora, e se você sempre volta no mesmo círculo, lamentando, comentando sobre o assunto, voltando de novo a falar da pandemia, desse vírus maldito que atrapalhou a vida de muita gente e tem atrapalhado ainda, fechou tudo, o que vai acontecer, qual vai ser o nosso futuro? Então, você pensando assim, você para no tempo, você não pode parar. A Bíblia fala do tempo dos fins, que ia ter guerra, que ia ter peste, que ia ter toda essa destruição. Isso tudo já estava escrito, mas isso é só um aviso, isso é só para que você pudesse se preparar, mas você não pode parar.
Muita gente comenta, nós estamos no tempo das dores. A Bíblia fala sobre os tempos das dores. Quanta pregação a gente já ouviu falar sobre isso. E principalmente pela volta de Jesus. A única coisa que você tem que fazer, você tem que estar pronto para essa situação, mas não parar. Deus, Ele quer pessoas prontas, capacitadas para o reino dele. Como é que você vai poder participar desse reino maravilhoso que é o reino dos céus, reclamando, pensando no passado? E lembrando daquela frase, né, que quem vive do passado é museu. Então lembre que você não pode seguir a estrada da boiada. Você não pode seguir a estrada das massas. Você não pode ouvir tudo quanto é informação que chega, porque você para de viver. Você começa a ouvir um colega de trabalho, você começa a ouvir um familiar, um vizinho, e você para no tempo. Então, o recado que eu te dou é que você coloque em prática, que você coloque para funcionar essa máquina maravilhosa que você tem aí, que é o seu cérebro, que é a sua mente. Plante essa semente maravilhosa. Quando é que isso vai acontecer? Daqui 1 ano? Daqui 1 mês? Daqui a 3 anos? É só você que sabe. Isso só depende somente de você, mas você tem que colocar em prática a sua vida. Lembre que a sua vida tem 24 horas. Cada dia tem 24 horas. Você tem que sair do lugar e se movimentar. Se a gente está passando por algum problema, a gente tem que lembrar que existe um Deus em cima de nós. E que o desejo do meu coração nesse momento é que você possa sair dos problemas mais forte, que você possa sair vitorioso, para que você possa sair de pé, para que você possa ajudar aqueles que estão do seu lado, seus familiares, seus amigos, daqueles que precisam de você. Então saia da situação que você está agora, saia do fundo do poço, tenha bom ânimo, tenha autoestima, leia a Bíblia, ore, reflita na palavra e esteja em oração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente, a sua família, e tudo que você fizer, você vai prosperar, em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.